Você fecha os olhos, seu corpo repousa, mas sua mente silenciosamente escapa. Para onde ela vai? O que realmente acontece com a sua consciência enquanto você dorme? Seria o sono apenas um simples descanso ou talvez um portal secreto, um bilhete de entrada para outras dimensões que ninguém ousa revelar? A maioria das pessoas acredita que dormir é apenas uma necessidade biológica. Mas e se essa for apenas a superfície de algo muito maior? Há relatos demais para serem ignorados. Sonhos premonitórios, encontros com entidades misteriosas, sensações vívidas de estar vivendo outra vida em um lugar que você jamais conheceu. E o mais assustador, há indícios de que sua consciência, enquanto você dorme, pode estar acessando algo grandioso, muito além da compreensão humana. Se você pode despertar dentro de um sonho, será que também pode despertar para a verdadeira realidade da sua existência? Praticar a consciência nos sonhos, através de técnicas como diário onírico, sonho lúcido, meditação antes de dormir, pode ser o primeiro passo para esse grande despertar, porque no fim das contas, talvez a única maneira de saber se estamos sonhando é aprendendo a olhar mais fundo. E agora eu te pergunto, você já teve um sonho tão real, tão vívido, que te fez duvidar se estava mesmo dormindo ou acessando algo muito maior? Deixe seu relato nos comentários. Quero muito saber sua experiência. E se esse conteúdo tocou você, compartilhe com alguém que precisa despertar para essa realidade invisível. Quanto mais pessoas começarem a questionar os sonhos, mais perto estaremos de entender os mistérios da consciência. E antes de sair, tem mais um vídeo especial esperando por você na tela final. Ele vai te levar ainda mais fundo nessa jornada e pode mudar para sempre sua forma de enxergar a vida. Nos vemos lá. Muitas pessoas já tiveram sonhos tão vívidos, tão detalhados, tão reais, que pareciam ultrapassar os limites da imaginação. E mesmo assim, a maioria ainda os descarta como apenas coisa da cabeça. Mas e se não for? E se nossos sonhos forem chaves esquecidas, pistas, códigos de algo que está além da superfície da vida cotidiana? E se neles existirem respostas que nunca ousamos procurar? Ignorar os sonhos pode ser desperdiçar uma das ferramentas mais poderosas de autoconhecimento que possuímos. Porque se aceitarmos que os sonhos acessam outras dimensões, fragmentos de memórias paralelas ou mensagens do subconsciente, então aprender a entendê-los pode ser uma das maiores oportunidades de despertar da nossa era. E mais, e se tudo o que você precisa saber sobre você mesmo já estiver sendo mostrado todas as noites, mas você ainda não aprendeu a decifrar? Se tudo isso for verdade, os sonhos não são apenas devaneios. Eles são portais, são espelhos, são mapas ocultos da alma. Eles nos mostram que a mente não está limitada ao corpo físico, que existe algo muito maior, muito mais vasto, esperando para ser acessado. E talvez o que chamamos de realidade seja apenas um sonho mais denso, do qual ainda não aprendemos a despertar. E agora vem a maior revelação. Se sua consciência pode continuar viva dentro dos sonhos, mesmo após experimentar a própria morte, isso sugere que ela também pode sobreviver ao fim da vida física. O sono pode ser um ensaio silencioso, um prelúdio da grande transição que chamamos de morte. Se os antigos já acreditavam nisso, e agora até mesmo a ciência começa a sugerir o mesmo, então talvez a pergunta mais importante não seja o que é real, mas sim, será que estamos realmente despertos? E se o mundo desperto for apenas uma versão diferente do sonho, uma ilusão bem elaborada da mente? Mas algumas teorias ousadas vão além.
sugerem que morrer em um sonho pode ser algo semelhante a uma experiência de quase morte, onde a consciência se separa momentaneamente do corpo e acessa um outro nível de realidade. E os relatos são intrigantes. Pessoas que sonham com a própria morte e, em seguida, vivem novas vidas dentro do próprio sonho, como outro ser, em outro plano, em outra existência. Isso nos faz refletir. Será que a morte na vida real é apenas o início de uma nova experiência da consciência? Algo que já ensaiamos todas as noites enquanto dormimos? Diversas tradições espirituais acreditam exatamente nisso, que a morte é apenas uma transição e não o fim. E se nos sonhos conseguimos morrer e continuar conscientes em outro lugar, isso pode ser um reflexo simbólico do que acontece com a alma quando atravessa o limiar entre os mundos. E se os sonhos não forem meras criações da mente, mas portais entre realidades, mensagens cifradas, vislumbres de vidas paralelas? Pense por um instante. Quantas vezes você acordou com a estranha sensação de que aquele sonho foi mais do que um sonho? Como se tivesse vivido algo real, como se tivesse recebido um sinal, uma orientação, um aprendizado, algo que veio de um lugar muito mais profundo do que você consegue explicar. E por falar em mistérios oníricos, existe um dos mais populares mitos que ainda assombra muitas pessoas. Se você morrer em um sonho, morre na vida real. Mas será que isso é mesmo verdade? A resposta é não. Milhares de pessoas ao redor do mundo já relataram experiências de morte dentro de sonhos, e todas elas acordaram normalmente. Porém, com algo diferente, uma sensação estranha, uma percepção expandida, uma espécie de renascimento interno. O mais curioso é que, em muitos casos, a morte no sonho não provoca pânico. Ao contrário, é descrita como uma transição, e suave, até pacífica. Alguns afirmam que, mesmo após morrerem no sonho, continuaram conscientes em outro lugar, em outro corpo, em outra dimensão. Isso nos leva a outra pergunta inquietante. Seria possível que morrer em um sonho seja mais do que uma metáfora? Talvez um vislumbre do que acontece quando deixamos este mundo? A ciência tenta explicar. A morte nos sonhos representaria apenas transições simbólicas, o fim de um ciclo, mudanças profundas, uma transformação psicológica. O subconsciente estaria, assim, usando imagens da morte para representar o abandono de antigas versões de si mesmo. Místicos, ocultistas e espiritualistas há muito acreditam que essa experiência não é um erro do cérebro, mas sim uma abertura interdimensional, um espaço onde o plano físico e o espiritual se sobrepõem, e onde nossa consciência pode tocar realidades que normalmente estão ocultas aos olhos humanos. Se essa teoria estiver certa, então a paralisia do sono não é um distúrbio, é um vislumbre, uma passagem, um chamado para enxergar o que poucos têm coragem de olhar. Algumas tradições espirituais afirmam que a dificuldade em lembrar dos sonhos pode ser, na verdade, um reflexo das limitações da mente consciente. Uma mente que ainda não foi treinada para reter informações vindas de estados mais sutis de percepção. E, curiosamente, mesmo esquecendo a maioria dos sonhos, há aqueles que permanecem vivos em nossa memória por anos. Sonhos carregados de emoção, simbolismo ou intensidade inexplicável. Isso nos leva a pensar, será que certos sonhos são mais do que meras imagens aleatórias? E se alguns deles fossem mensagens que ultrapassam a barreira do inconsciente, sinais de outra realidade tentando nos alcançar? Técnicas simples como manter um diário dos sonhos ou praticar a recordação logo ao despertar podem fortalecer essa ponte entre o mundo onírico e a mente desperta. E aqui surge um questionamento importante. Se esquecemos nossos sonhos, o que estamos perdendo com isso?
estaríamos deixando para trás informações preciosas sobre quem somos, sobre nossa jornada e sobre realidades que se estendem para além da matéria. Talvez a chave para entender os sonhos não esteja apenas em vivê-los, mas em aprender a lembrar deles. Essa experiência aterrorizante é conhecida como paralisia do sono e já foi descrita há séculos em diferentes culturas ao redor do mundo. E o mais perturbador, mesmo pessoas de continentes distintos, com crenças completamente diferentes, relatam as mesmas visões, presenças sombrias, vozes distantes, sensações de estar sendo tocado por algo invisível. A ciência, é claro, tenta explicar esse fenômeno como um simples erro de transição entre o sono REM e o estado desperto. Durante o REM, o cérebro paralisa os músculos do corpo como medida de segurança, mas às vezes despertamos antes que essa paralisia termine. E assim, ficamos conscientes, mas ainda presos dentro do próprio corpo. Mas se fosse apenas isso, por que tantas pessoas relatam interações com presenças estranhas? Por que essas entidades parecem tão reais, tão vívidas, tão próximas? Há quem diga que a paralisia do sono é um portal entre mundos, um estado liminar onde nossa consciência escapa da frequência da vigília e adentra realidades normalmente inacessíveis, onde outras entidades existem, observam e, às vezes, se manifestam. Mas fica o mistério. Todos nós somos capazes de acessar essas premonições em sonhos, ou apenas mentes mais sensíveis conseguem captar esses fragmentos do que está por vir. Independentemente da resposta, uma coisa é certa: os sonhos premonitórios continuam sendo uma das maiores incógnitas da mente humana. Um lembrete de que a realidade pode ser muito mais profunda do que aquilo que conseguimos enxergar acordados. Mas, e se esse véu que separa mundos e dimensões pudesse se tornar ainda mais tênue? Imagine acordar no meio da noite, completamente consciente, mas sem conseguir mover um único músculo do seu corpo. Você tenta gritar, mas a voz não sai. Sente uma presença estranha no quarto, uma sombra, um vulto, algo que observa silenciosamente. A grande questão permanece: como o cérebro pode gerar imagens tão precisas de algo que ainda não aconteceu? Algumas teorias mais ousadas sugerem que, durante o sono, a consciência pode se libertar das amarras do tempo, acessando um campo superior de informações, onde passado, presente e futuro coexistem. Isso se conecta diretamente a conceitos da física quântica, onde o tempo não é uma linha reta, mas um fluxo multidimensional. Um campo onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Se os sonhos realmente nos permitem vislumbrar eventos que ainda não ocorreram, isso significa que a mente humana pode operar fora das leis do espaço-tempo convencional, acessando dimensões onde o futuro já existe. Diversas tradições espirituais afirmam isso há milênios. Os sonhos seriam mensagens da alma, do inconsciente coletivo, do plano espiritual, ou até mesmo de realidades paralelas onde o tempo se manifesta de forma diferente. Se a ciência algum dia conseguisse compreender plenamente o verdadeiro papel do DMT no cérebro humano, talvez descobríssemos que a realidade não é tão fixa quanto imaginamos. Talvez o que consideramos concreto e absoluto seja, na verdade, apenas uma camada superficial de algo muito mais vasto, um véu tênue entre mundos que o sono pode atravessar. Afinal, ao longo da história, há registros intrigantes de pessoas que sonharam com o futuro antes que ele acontecesse. Sonhos premonitórios que se manifestaram como tragédias previstas, encontros inesperados, diálogos exatos, como se a mente tivesse tocado, por alguns instantes, um tempo que ainda não chegou, mas já existe em algum lugar. Um dos relatos
mais impressionantes vêm do próprio presidente Abraham Lincoln, que sonhou com sua própria morte dias antes de ser assassinado. Mas esse fenômeno não é exclusivo de figuras históricas. Muitas pessoas comuns já vivenciaram a sensação inquietante de sonhar com algo, uma cena, um lugar, um acontecimento, e posteriormente vê-lo se desenrolar com precisão na vida real. Seriam apenas coincidências? Ou estaríamos diante de uma evidência de que a mente humana pode acessar informações além do tempo linear? A ciência tradicional tenta explicar esses eventos como processos inconscientes, como se, ao analisar padrões e probabilidades, durante o sono, o cérebro pudesse prever certos desfechos. Mas essa explicação falha quando os detalhes dos sonhos são específicos demais, ricos demais, simbólicos demais para serem mera dedução subconsciente. E quando comparamos os relatos de pessoas que consumiram DMT com as experiências relatadas em sonhos, as semelhanças são impressionantes. Ambos falam de mundos paralelos, interações com entidades estranhas, visões que transcendem tempo e espaço, realidades onde as leis físicas simplesmente não se aplicam. E se o cérebro realmente libera DMT todas as noites, então talvez o sono seja mais do que um simples estado de repouso, seja uma travessia, um mergulho em dimensões ocultas, um reencontro com verdades esquecidas. Se essa teoria estiver certa, então nossos sonhos não são ilusões passageiras, mas sim portais para algo infinitamente maior. Portas que se abrem em silêncio todas as noites, nos levando a lugares que nossa mente racional jamais conseguiria compreender desperta. Quem sabe? Os sonhos são a maneira mais pura que nossa consciência encontrou para nos lembrar de que somos muito mais do que matéria e que há um universo inteiro acontecendo dentro de nós, invisível, vibrante, sagrado. Sim, enquanto você dorme, especialmente durante a fase do sono REM, o cérebro libera DMT naturalmente. E é justamente nesse estágio que ocorrem os sonhos mais vívidos, intensos e simbólicos. E então surge uma pergunta inquietante. Será que os sonhos são apenas construções mentais aleatórias? Ou será que são, de fato, vislumbres de outras realidades que nossa consciência acessa enquanto o corpo repousa? Muitos pesquisadores acreditam que a chave está na glândula pineal, uma pequena estrutura localizada no centro do cérebro, frequentemente associada ao chamado terceiro olho pelas tradições espirituais antigas. Algumas teorias sugerem que é essa glândula que produz o DMT natural e que essa substância seria responsável por experiências espirituais profundas, como sonhos lúcidos, momentos de êxtase místico, experiências de quase morte e sensações de transcendência que desafiam a lógica comum. Durante o sono REM, a liberação do DMT poderia ser o gatilho que torna os sonhos tão intensos, surreais, simbólicos e muitas vezes espiritualmente significativos. Não é à toa que muitas culturas acreditavam que os sonhos eram portais sagrados, mensagens vindas de outros planos, de outras dimensões. O fato de certas regiões do cérebro se tornarem hiperativas durante o sono REM indica que há algo muito além de uma simples pausa para recuperação física. E é aí que surge uma teoria fascinante, a ideia de que nesse estado, nossa mente está acessando realidades paralelas, revivendo memórias de vidas passadas, ou até mesmo entrando em contato com dimensões superiores da consciência. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Será que estamos realmente apenas sonhando? Ou será que nossa consciência está temporariamente se libertando das amarras do corpo físico? Seja qual for a explicação, uma coisa é certa: o cérebro não desliga enquanto dormimos. Pelo contrário,
ele entra em um estado singular e misterioso de funcionamento que desafia completamente a nossa compreensão sobre o que realmente é a consciência. Talvez o que acontece enquanto sonhamos seja muito mais do que uma simples atividade mental. Talvez seja a chave para compreendermos os mistérios mais profundos da existência, da vida e da realidade que ainda está oculta aos nossos olhos. Entre todas as substâncias químicas produzidas pelo cérebro humano, poucas são tão enigmáticas e cercadas de mistério quanto o DMT, dimetiltriptamina. Essa substância, encontrada em diversas plantas e até mesmo naturalmente em nosso próprio corpo, é conhecida por induzir estados profundos de consciência expandida quando consumida em forma sintética. Mas o mais surpreendente é que você a produz todas as noites. Alguns pesquisadores acreditam que esse aumento de atividade cerebral durante o sono indica que, enquanto dormimos, nossa mente está processando informações em um nível muito mais profundo, reorganizando memórias, simulando realidades alternativas e até mesmo testando cenários futuros. Outros sugerem algo ainda mais surpreendente, que a consciência nesse estado pode estar se expandindo para além do corpo físico, acessando um campo de informação mais elevado, algo que a neurociência ainda não consegue explicar por completo. E talvez isso possa explicar porque tantas pessoas relatam sonhos premonitórios, encontros com entidades desconhecidas ou experiências de desdobramento, como se tivessem saído do corpo durante o sono. Agora pare e pense. Se o sono fosse apenas um período de descanso biológico, por que o cérebro estaria trabalhando com tanto esforço nesse momento? Agora pense comigo. Se o cérebro está tão ativo, ou até mais, do que durante a vigília, será que realmente estamos desligados? Ou será que estamos acessando um outro tipo de realidade, uma consciência expandida que só é possível nesse estado? A resposta pode não estar apenas na ciência, mas naquilo que a ciência ainda não tem ferramentas para explicar. E talvez seja nesse espaço invisível do sono onde se escondem as maiores revelações sobre a alma, a vida e o universo. Os sonhos são frequentemente carregados de emoções intensas e visões vívidas, muitas vezes mais nítidas e detalhadas do que aquilo que percebemos no estado desperto. Mas por que o cérebro entra nesse estado tão ativo, ao invés de simplesmente descansar? A ciência ainda não possui uma resposta definitiva, mas algumas hipóteses são intrigantes demais para serem ignoradas. Enquanto muitos pensam que dormir é desligar o cérebro, a verdade é bem diferente. Durante o sono profundo, o cérebro reduz suas atividades em algumas áreas, facilitando a regeneração celular e a consolidação da memória. Mas é na fase REM, o movimento rápido dos olhos, que o fenômeno mais curioso acontece. O cérebro entra em um estado de intensa atividade. Curiosamente, o córtex pré-frontal, responsável pela lógica e raciocínio, diminui sua função. Isso explica por que os sonhos parecem confusos, ilógicos, até caóticos. Mas outras áreas se acendem como uma cidade durante a noite, o sistema límbico que controla as emoções e o córtex visual que cria imagens nítidas. Essas regiões ficam extremamente ativadas, gerando sensações vívidas, emoções intensas e visões que ultrapassam os limites do raciocínio lógico. É por isso que a pergunta permanece no ar, insistente: o que realmente acontece com a consciência enquanto dormimos? Porque, curiosamente, enquanto o corpo repousa, certas áreas do cérebro se tornam ainda mais ativas do que quando estamos acordados. Sim, a mente parece acessar algo além da realidade física, um campo vibracional invisível, uma rede de informação superior, outras dimensões? Ou será que tudo isso acontece dentro de nós,
um universo oculto que só se revela quando silenciamos. O mundo externo. Uma coisa é certa, o sono não é apenas descanso, é um portal, e talvez a chave para entender os maiores mistérios da existência esteja ali, naquilo que acontece toda vez que fechamos os olhos. Todas as noites, quando você adormece, algo extraordinário acontece. Seu corpo permanece imóvel, aparentemente desligado. Mas sua mente entra em um estado de intensa atividade, quase como se despertasse em outro plano. E pense comigo. Se o sono fosse apenas um período de repouso, por que sua consciência não se apaga por completo? Muito pelo contrário. Enquanto dormimos, somos capazes de criar mundos inteiros, viver histórias impossíveis, encontrar pessoas desconhecidas, mas que parecem incrivelmente familiares, e sentir emoções tão profundas que às vezes parecem mais reais do que a vida desperta. Mas o que realmente está acontecendo? A sua consciência permanece restrita ao cérebro físico, ou ela se expande, atravessa fronteiras e acessa planos que ainda não conseguimos compreender? A ciência tradicional nos diz que o sono é apenas um mecanismo biológico necessário para regenerar corpo e mente. Mas será que essa explicação basta? Como explicar os sonhos com lugares que nunca vimos? Como justificar encontros com pessoas que nunca conhecemos, mas que parecem nos conhecer profundamente, e os sonhos que antecipam acontecimentos reais? Como explicar? Se o sono fosse apenas passividade biológica, essas experiências não existiriam. E, no entanto, milhões de pessoas relatam vivências extraordinárias enquanto dormem, experiências que desafiam a lógica e a ciência. Mas então, por que ninguém fala sobre isso? O que estão escondendo de nós? Hoje, você vai descobrir verdades que podem mudar completamente sua percepção sobre a realidade. Então, fique comigo até o final deste vídeo, porque o que eu vou revelar aqui pode fazer você questionar tudo o que pensa que sabe sobre a própria existência. Antes de começarmos, já deixa o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como este. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque estamos apenas arranhando a superfície do desconhecido. Agora, prepare-se, porque a verdade pode ser muito mais misteriosa e inquietante do que você imagina. Agora, ao chegarmos ao final desta expedição reveladora, quero expressar minha mais profunda gratidão a você que permaneceu conosco até aqui. Sua dedicação e curiosidade são o combustível que nos motiva a explorar, desmistificar e compartilhar essas histórias intrigantes. Quero compartilhar algo especial com você. Como fã do canal Eu Superior, você está prestes a embarcar em uma jornada única de autoconhecimento e formação mental. Apresento a você o Mapa do Eu Superior, um e-book revolucionário que vai redefinir sua realidade mental. Como criador deste conteúdo e líder do canal Eu Superior, compartilho com você minhas experiências mais profundas e aprendizados valiosos. Cada capítulo deste e-book é um reflexo da minha jornada, repleto de lições práticas que vivi e transformei em sabedoria. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Clique no link do comentário fixado e comece sua jornada rumo ao autoconhecimento e à positividade hoje mesmo. Imagine-se por um momento como um dos antigos exploradores que desbravavam territórios desconhecidos, guiado apenas pela chama da curiosidade e pela sede de conhecimento. Cada pedaço de informação, cada símbolo decifrado é como um mapa que nos leva mais fundo no labirinto do desconhecido. E assim como esses exploradores, você também está agora um pouco mais próximo da verdade, carregando consigo uma nova compreensão das forças que moldam nosso mundo. Sua presença até este ponto não é apenas uma conquista pessoal, mas uma contribuição valiosa
para uma comunidade vibrante de indivíduos curiosos e apaixonados por conhecimento. Cada visualização, cada comentário, cada like são passos que damos juntos rumo a um entendimento mais profundo e coletivo. Você não é apenas um espectador, você é um parceiro nesta jornada de descoberta. Então, ao fecharmos este capítulo, quero convidá-lo a refletir sobre as revelações de hoje e a se preparar para os próximos passos. Vamos continuar desvendando os segredos, questionando as verdades estabelecidas e explorando os mistérios que nos cercam. Sua participação é fundamental, não apenas para o crescimento deste canal, mas para a expansão do nosso horizonte de conhecimento. Até a próxima descoberta. E lembre-se, o verdadeiro poder está em questionar e compreender o que está além do visível. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.